Então sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Vamos então iniciar os nossos estudos dessa noite, o nosso bate-papo. Lembrando a todos que o nosso compromisso aqui desta casa é de passar exclusivamente a doutrina, é de transmitirmos o ensinamento dos bons espíritos, o ensinamento do Espírito de verdade, que foi codificado, foi reunido, foi organizado por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, e essa é a doutrina dos espíritos. Como sempre digo, o compromisso que temos é de passar exclusivamente o que está na doutrina. Quando a opinião for minha, vou alertá-los disso. E como eu costumo dizer, ninguém vem aqui para ouvir a opinião do Paulo, porque cada um de nós temos uma opinião. Nós espíritas, aqueles que estão começando a caminhar na senda do espiritismo, precisamos lembrar que a nossa fé é uma fé raciocinada. Devemos aprender o que os espíritos nos transmitiram e pensarmos por nós mesmos, né? Desenvolvermos o nosso conhecimento por esforço próprio. Tudo bem? Então, fiquem muito à vontade para perguntar, para interromper. Não existe pergunta boba, não existe pergunta fácil. Todas as perguntas são complexas dentro do espiritismo. O importante é não sair daqui com dúvidas, pessoal, né? Às vezes uma dúvida que você esclarece aqui resolve muita questão particular sua, muita questão familiar sua. E muitas vezes nos orienta até para a vida. Tudo bem? Então vamos fazer esse acordo aí, né? Pode perguntar, pode... né? A opinião é sempre a dos espíritos. Então, quiser discordar também, pode discordar, não é de mim. Vocês estão discordando do espírito de verdade, né? Do que Allan Kardec reuniu. Mas isso é a fé raciocinada. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente começar a reflexão dessa noite, eu vou falar de um assunto um pouquinho complexo. Em todo o trabalho dessa casa, para quem já frequenta aqui há algum tempo, nessa oração inicial, o que nós sempre falamos? Que nós precisamos pedir o auxílio, não é? Ensinou o Mestre Jesus, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, não é isso? Por que Jesus disse isso? Então nós vamos ver um pouquinho disso daí hoje, porque falar de Jesus, pessoal, e do Evangelho é complicado, é bem mais profundo do que a gente... Então nós temos um pouquinho de tempo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguém já ouviu essa frase? Que queres que te faça? Então Jesus, curiosamente, Jesus é um espírito puro, pessoal? Sábio. É um espírito crístico que, segundo o livro dos Espíritos do Evangelho, transmite pessoalmente a vontade do próprio Deus. Ele é um reflexo da vontade do próprio Deus. Então veja a sintonia desse espírito amoroso, puro, crístico, soberanamente justo, bom e etc. Aí eu pergunto então para vocês, chega Jesus até a fonte lá de Betesda, né, onde havia um aleijado, há 38 anos aleijado. Diz o Evangelho que nessa fonte, de vez em quando, um anjo descia, turbilhonava a água e aquele que chegasse primeiro nessa água seria curado. Eram os costumes daquela época, né? Estamos falando lá do ano quase zero, tudo bem? E havia esse paralítico aí de nascença que tinha um probleminha. Sempre que começava a mexer a água, ele nunca conseguia chegar lá. E ele estava ali há 38 anos. E chega Jesus.
E o que Jesus pergunta para ele? Não é meio estranho? Porque depois Jesus também pergunta para um cego: o que queres que te faça? O que vocês acham disso, gente? Jesus estava brincando, estava caçoando, ele não sabia. Então veja, toda essa prática, depois ela vai se consagrar nessa passagem de que nós precisamos da lei do trabalho, da lei do merecimento para podermos atingir as coisas que queremos. Então, quando Jesus, sabendo daquela necessidade, sabendo do problema da pessoa, ainda vira e fala assim: tá, tô vendo que você tá aí, tem um problema grave e tal, mas o que você quer? É isso que nós precisamos pôr na cabeça todos os dias. O que é que nós queremos? E esse é a lei do trabalho, essa é a lei do merecimento. Vocês acham que Jesus tinha alguma dúvida que o cego queria ver? Né? Tinha alguma dúvida de que o aleijado queria voltar a andar. Então essa é uma primeira característica. E é tão perfeito o Evangelho do Cristo, tudo que Jesus fala está de acordo com as leis e os profetas. Como ele mesmo disse, a gente até discutiu isso semana passada, eu não vim para destruir a lei, eu vim para que se cumpra até a última letrinha da lei. Mas trouxe uma visão nova. O que é o Evangelho? A boa nova. É uma novidade, é uma forma diferente de se ver as profecias, etc. Tudo bem? Então essa é uma primeira curiosidade. Jesus falava isso para todos? Não. Para alguns, esses alguns já falavam: Senhor, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo. Né? E há um caso... Quantas pessoas Jesus curou? Quantas? 38. Porque quando a gente pensa nisso, a gente fala centenas de milhares, não é verdade? Curas diretas foram 38, sendo 35 curas médicas e 3 ressuscitações de mortos. A gente não lembra, a gente sabe só do Lázaro, né? Mas teve a filha de Jairo, que era um escriba lá do sacerdote judeu, e teve uma mais interessante, né? Do filho da viúva de Naim. Jesus chega na cidadezinha de Naim, que era uma cidadezinha pequena, perto de Nazaré, e ele dá de cara com um enterro. Pessoal, já estava no enterro. Os caras já estavam com o caixão indo para o cemitério. E Jesus passa e fala: o que aconteceu? Fala: essa viúva, olha só, naqueles anos, uma mulher, desculpa gente, mulher era o que naqueles tempos? Não era quase gente. A mulher havia perdido o marido e acabara de perder o seu único filho, homem. E ela seria então uma mulher viúva e abandonada. Olha a situação. E o que Jesus faz? Põe a mão lá no caixão e o jovem ressuscita. Né? Então foram 38. Então eu pergunto, se Jesus tinha todo esse poder, por que ele não chegava na multidão e falava assim: ó, todo mundo curado? Merecimento individual de cada um, as provas e as expiações de cada um, né? O querer de cada um. Tudo bem? Deu para entender? Ninguém está diminuindo Jesus, estamos falando que ele cumpria a lei do Pai rigorosamente. Beleza?
E aí tem uma segunda coisa que ele também falava. Falou pela primeira vez para a mulher adúltera. Naquele tempo, uma mulher, pelo menos ela foi acusada de adultério. Qual era a pena? Apedrejamento até a morte. Joia, né? A pena era de apedrejamento até a morte. E Jesus chega no início do apedrejamento. E aquela célebre frase, não, tá, porque aí... E botaram Jesus na sinuca. Né? Botaram Jesus num conflito. Falou, a lei mosaica fala que é para apedrejar até a morte. O que você fala? Jesus, muito inteligentemente, pega lá uma pedra e fala o quê? Falou, ó, eu não vejo pecado nenhum nessa mulher. Quem aqui dentre vós não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Somos... O que a gente fala aqui na oração da nossa casa? Ninguém é melhor ou pior. Somos todos iguais. Somos todos espíritos imperfeitos em evolução. E aí, depois que todo mundo vai embora, ele vira-se para ela e fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala, foram tudo embora. Ele falou assim, e eu também não te acuso de nada. Vá e não peques mais. Esse peques é uma tradução nossa, tá? Eu prefiro a palavra erres. Vá e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. Ah, então aí Jesus está rogando uma praga na pessoa que acabou de ser curada? O que ele está falando? Uma coisa que acontece até hoje aqui na nossa casa. Em todas as casas. Já comentei com vocês. Às vezes as pessoas chegam aqui com problemas graves, com depressões profundas, com fortes obsessões espirituais. E nós sempre falamos, a cura é um processo. E a espiritualidade pode auxiliar muito, mas é um processo. Então a pessoa pega a cura e acabou, tchau. Não muda uma vírgula do seu modo de pensar. Vá e não erres mais desse jeito. Muda a sua forma de pensar. Muda o seu jeito. Você já viu que o caminho que você estava seguindo, como diz hoje em dia, deu ruim? Você chegou num ponto muito ruim. Então, ó, vamos passar a régua, tá perdoada, tá tudo bem, mas muda o seu jeito de pensar. Muda o seu jeito de agir. Transforme-se. Beleza? Só para concluir, e há uma passagem interessante, né, só para uma curiosidade, que há um momento em que Jesus cura 10 leprosos. 10 leprosos. E aí, um leproso curado vem depois e agradece a Jesus. E Jesus está meio tristinho, os apóstolos perguntam. Ele falou, mestre, pô, mó cura aí, né, meu? Curou 10, cara. Tá... O que foi? Ele falou assim, então, somente um veio agradecer. Ele não estava preocupado de ser agradecido. Ele estava preocupado com a transformação. Os outros 9, deu para a gente entender? Fala, Paty. Isso serve, na verdade, de exemplo daquilo que sempre é dito aqui, né? De que os bons espíritos jamais interferem sem o nosso pedido, né? Eles nunca são contra o nosso livre-arbítrio. Se ele tivesse falado, não, eu não quero ser curado, talvez Jesus não tivesse curado, né? Exatamente. A gente sempre fala isso daqui, principalmente pelos trabalhos espirituais, pela aquela expectativa que todos nós temos. Eu até brinco com vocês, mas não é muito brincadeira não, é mais ou menos assim, né? A espiritualidade está aí, está passeando entre cada um de nós aqui. Está vendo a nossa psique, estão vendo quais são as nossas aflições, os nossos problemas, e chegam para a gente, espiritualmente, e falam, então,
E aí, como é que está a cabeça, né? Então, irmão, a cabeça está assim, né? Mas não pediu ajuda. Então, estamos entendendo que está suportando a sua prova com honradez. Vão poder intervir na gente? Não. A interferência no livre-arbítrio de um encarnado ou de outro espírito é um crime espiritual. Entendeu? Ou se eu entendi. Entendeu, Zé? Entendi. Tem dúvidas? Eu já me coloquei no meio dos 38 lá, ele curou 39, então. Já tem mais um aí, né? E agradecimento não foi só um, foi dois. Fui eu também que agradeceram. Muito bom. É isso aí. Entenderam, gente? Tudo bem? Alguma dúvida aí? É assim que a gente tem que entender o Evangelho. Isso é a fé raciocinada. Existem algumas obras, para quem tiver curiosidade, quiser aprender mais, principalmente as obras do espírito do irmão X, né? Que é Humberto de Campos, lá no começo das psicografias de Chico Xavier. Humberto de Campos, que é um escritor parnasiano famoso que desencarnou, ele escreveu algumas obras através da mediunidade do Chico Xavier, contando essas particularidades do mundo espiritual. Algumas coisas do dia a dia de Jesus, dos apóstolos, que é muito bacana e muito interessante de ver. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos seguir lá, voltar para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, nós estamos lá na parte 4ª das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres. Estamos falando da natureza das penas e dos gozos futuros, tudo bem? Kardec já perguntou aos espíritos, como é que é a alegria dos espíritos bons? Ele já nos disse, cara, eles são felizes por quê? Porque estão fazendo bem, porque estão ajudando os outros. Tá? Como é a infelicidade dos espíritos imperfeitos? E é isso que nós estamos vendo agora. Então, o Espírito de Verdade está explicando para a gente quais são as aflições dos espíritos imperfeitos desencarnados. Tudo bem? Quem são os espíritos imperfeitos? Nós aqui. É nós, parça. Alguns mais, outros menos, mas é isso que a gente precisa saber para desencarnar bem, porque essa brincadeira já está perdendo a graça, né? Qual é a notícia ruim da noite? Todo mundo que está nessa sala, absolutamente todo mundo aqui, vai desencarnar. Vocês já pararam para pensar nisso? Não, isso é algo que eu prefiro não pensar. Nossos pais vão desencarnar, nossos amigos vão desencarnar. Muitas vezes, infelizmente, e contra um pouquinho a natureza dos nossos filhos, podem desencarnar antes que a gente. Né? Então precisamos entender isso como uma grande verdade da vida. Essa é a má notícia. A boa notícia é que todo mundo, absolutamente todo mundo aqui vai desencarnar, mas não vai morrer. Porque a morte não existe. Ô Paulo, tem uma notícia pior do que essa. Pior que essa, Zé? Então fala devagar, que bom, o povo está sentado. Você vai ficar lá e daí, sabe aquele negocinho que você fez, que você guardou só para você? Que estava isso no dedinho. Vai aparecer, você vai falar, nossa, cara. Ó, o Zé já deu o início da conversa de hoje, Zé. É isso aí que nós vamos tratar hoje. Vamos lá. Então ainda estamos analisando como é que é o espírito infeliz, imperfeito do lado de lá. Kardec pergunta, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Questão 975. Quem é o espírito dos justos? Os bons. Ele falou encarnado ou falou desencarnado? Felicidade dos justos.
Então ele está perguntando se um espírito desencarnado pode ficar meio chateadinho com o encarnado que está bem? Perfeitamente. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua de quem? Sua de quem? Os espíritos infelizes ficam chateados quando vê alguém bem? Ficam. Por quê? Porque eles veem que a pessoa está bem e sabem que eles não estão bem por culpa própria. Entendeu? Entendeu? Essa pessoa justa pode ser um encarnado? Está aí a explicação de muita obsessão sem nenhum motivo mais grave. Ai, não, porque esse espírito é devedor, eu bati nele da vida passada, eu matei ele. Muitas vezes a obsessão é simples assim. Eu simplesmente não gosto de ver gente bem. Já ouviram aquela frase aqui do mundo? Em vez de você acender a luz do seu quarto, você quer apagar a luz do quarto do outro. O cara que faz isso encarnado, quando está desencarnado, faz de novo. Fala, Ângela. Paulo, mas eles têm total, o espírito obsessor, ele tem total consciência que é por culpa dele? Tem. Sabe. Mas se engana. Luta contra a lei do pai. É o que o Zé falou, tá lá escondidinho, mas você não quer ver, mas você sabe. Né? Exatamente. Lá atrás a gente não viu, então quer dizer que é mais fácil a gente esconder alguma coisa de uma pessoa viva do que de uma pessoa desencarnada? Lembra? Por quê? Porque o espírito, pessoal, primeiro, não tem mentira no plano espiritual, de espírito para espírito. Os espíritos se enxergam em sua totalidade. O que a gente vê aqui? Eu não quero ajuda. Irmão, tô vendo que você tá falando com a boca, mas seu coração tá falando outra coisa. Você tá meio desesperadinho, não tá? Eu tô... Mas geralmente eles jogam, terceirizam a culpa. Sempre. E nós? Você viu o que ela falou aqui? Normalmente os espíritos inferiores terceirizam a culpa. Nós não fazemos isso, né? Não fazemos. Tem argumento, né, Paulo? A gente chega atrasado por culpa do carro que estava na nossa frente devagar. Não é porque nós saímos muito em cima do horário. Não é? Bom. Daí resulta que o espírito liberto da matéria, tudo bem? Então o espírito lá na erraticidade aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Essa pergunta aqui, no nosso estudo, que eu lembro, já foi umas 4 vezes. Pessoas chegam, pessoas saem, todo mundo chega e fala assim, mas eu vou ter que encarnar de novo aqui? Nós vamos pedir, nós vamos implorar pela oportunidade da reencarnação. Mas, Paulão, aqui, aqui. Ele aspira uma nova vida. Júpiter só depois que estiver muito aprimorado. Aspira, ele precisa de uma nova vida corporal. Pois cada encarnação, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Ele vai se melhorando e ele vai sofrendo cada vez menos. É como estarmos enterrados na lama. E cada movimento é a pontinha do nariz para fora, é a metade da boca, é uma boca inteira. E onde isso ocorre? Aqui na vida corporal. Porque já dissemos que muitas das imperfeições só conseguimos corrigir aqui na matéria. Tudo bem? Para quem tinha dúvida, já discutimos, olha como o Livro dos Espíritos é bem escrito. Já falamos isso lá atrás. É então que procede
a escolha das provas, por meio das quais possa expiar. Esse expiar, pessoal, não é fazer assim, né? Possa sofrer a consequência das suas faltas. Eu fiz um monte de coisa errada numa encarnação passada. Estou desencarnado. Eu tenho um monte de consequências que eu preciso sofrer ou passar para me melhorar, para me purificar. Eu tenho um monte de potinho de mertiolate que eu preciso passar na ferida. Eu sei que vai arder, mas eu sei que vai curar. E vão ter um monte de bons espíritos para soprar a ferida quando eu estiver passando o metiolate. Só quem entende o que é metiolate vai entender essa comparação. Álcool, limão na ferida. Entendeu? Só a geração mais raiz. Os Nutella, que é antisséptico, não sei, não, né? Vão ter que reencarnar mesmo e vir devagar, né, Danilão? Senão não, né? Deu para entender a comparação? E a gente aqui sempre pergunta, mas eu vou ter que encarnar. Mas eu que escolho, Quando a gente fala, né, que falou, ó, tá vendo a vida que você tá levando? Tá vendo? Foi você que escolheu. Você fala, mas não é possível que eu escolhi isso para mim. Foi você que escolheu. Mas você citou um exemplo, né, dos que erraram muito, aí escolhem mais ou menos as provas. E mesmo os que erraram menos, e que têm menos dívidas, também daí podem fazer essas escolhas. As provas vão ser menos pesadas, né? Paulo, eu estava lendo hoje, a respeito também essa obra de Humberto de Campos. Eu achei bem interessante, que eu fui ver a respeito de Judas, né? Ah, a história de Judas. E aí a última encarnação dele, ele veio mulher, Joana d'Arc, né? Ele foi queimado na fogueira, foi quando ele foi a última dele, né? Limpou. Ele limpou, né? Eu achei bem interessante isso também, das encarnações, me pagar e... É nessa obra que tem o resgate dele do umbral? Sim. Que Jesus está na cruz? Sim. Não vou falar para vocês vão ler o livro. Eu chorei. Como chama? Como é que é essa obra? Boa Nova, não? Acho que é Boa Nova que ele fala do Evangelho, de Humberto de Campos. Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Há um período que ele chamou de espírito X, irmão X, porque quando o Chico começou com esse negócio de psicografia no Brasil, ele identificou o espírito como de Humberto de Campos. A família de Humberto de Campos entrou com uma ação na justiça para o Chico pagar direitos autorais da obra para a família. Gente, para brigar contra o bem, tem de tudo. Fica sossegado que tem de tudo. Tá? Bom. Então a gente escolhe as provas. Nós é que escolhemos. Espíritos muito ruins não escolhem. Espíritos muito imperfeitos não têm condição de se ordenar. Há espíritos tão complicados, tão imperfeitos, que a sua reencarnação é quase que imediata. E quem escolhe como é que vai ser é a espiritualidade superior. Mas eu acredito que todos nós aqui, todos nós, já estamos na condição de chegar. Falei, então, né? Vamos nascer sem uma perninha agora? Não, nessa não. Vamos deixar para nascer sem a perninha mais para frente. Porque eu gosto tanto das minhas duas perninhas, mas você sabe que um dia, né, você vai ter... Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Porque também não é assim, né? Porque todo bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, se você for muito bom, você, não, de repente, não tem mais que sofrer consequência nenhuma. Se você for uma Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo Pereira Franco, e veja que mesmo o Divaldo sofreu com seu obsessor por 40 anos. Por que a espiritualidade chegou e falou, não, você aqui é um missionário do espiritismo, ô, obsessor, fica quieto. Não pode interferir. Eles precisam se entender.
confraterniza com teu inimigo, enquanto estás com ele a caminho. Ih, o que falou? Ih, Olha só aí. Você falou que a espiritualidade, ela escolhe quando o espírito é ruim. isso. Aí, ele vai mandar para outros, para encarnar numa família. E essa família, ela, porque é falado que tudo é sintonia, né, de espírito. Ela é melhor ou igual a esse espírito? Não. Que fica? Pergunta dela, tá, e esse espírito bem complicado, bem perverso, que precisou reencarnar de repente, e a família que ele vai também é uma família complicada? Muitas vezes é uma família missionária. Muito boa e muito evoluída. Porque todos nós aqui, quem é pai e mãe? Quem aqui é filho? Todos nós, para reencarnarmos, e todos os filhos que tivemos, fomos lá chamados. Pessoal, Deus não joga com carta fechada com a gente. A espiritualidade não tem segredo conosco. Ô Paulão, Patriciana, vem cá. Então, né, tá aqui um ser encarnado aqui chamado Hitler. Tô dando um exemplo absurdo, tá? E ele tá precisando de um pai e uma mãe que aguente, porque ele é um espírito muito complicado, ele vai dar trabalho. Vocês topam? Poxa, eu acho que nós não estamos prontos para topar isso aí não. Tudo bem. Mas alguém vai topar. Entendeu? Então, não é porque a família é muito ruim. A lei da sintonia, ela diz mais respeito à atração. A escolha do espírito quando está vivo. Isso. Mas não pode ser uma dívida a ser resgatada dos familiares? Também. Trucidamos esse espírito em 10 encarnações passadas. Esse espírito ficou com muita sequela. Gente, eu sempre falo isso. Falar de reencarnação é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas entendem tudo ao pé da letra. Nós estamos tentando dar exemplos para as pessoas entenderem. Mas a coisa, ela é 360 graus. Mas, olha, eu e você trucidamos, fomos imperadores não sei aonde, mandamos decapitar uma vez, na outra encarnação pegamos e mandamos quebrar as pernas, na outra foi escravo, mandamos castrar. E agora vocês vão receber essa criança cheia de sequelas. Pode ser que nós tivéssemos os causadores e estamos também espiando, ou pode ser que somos espíritos missionários. Falou, ó, ninguém mais aguenta isso aqui, vocês estão em condição de aguentar. Topa? Pessoal, e é sempre sim ou não. Tudo bem? Lembrando disso daqui, ó. Lembrando do avanço. Gente, a vida encarnada para nós de 70, 80, 90 anos é um segundo para o espírito. Quando nós estamos lá, você aguenta casar com a Patrícia? Né? É um segundo. Vai de 70 anos. Para o espírito é um segundo. Olha o quanto você vai ganhar. A gente topa, gente, porque é muito avanço. Opa! É muito avanço. Entendeu? Nós vamos ficar melhores. Nós vamos ficar muito bem. Nós vamos dar um passo na evolução. E quando a gente sobe um degrauzinho, a gente sofre menos. Ô Paulo, cheguei à conclusão que meu pai e minha mãe assim, Missionário, né, Zé? Para aguentar o C, né? E aí ele continua. Porque ficais sabendo, o espírito, esse slide aqui é importante. Eu falo disso aqui segunda-feira sim, segunda-feira não, nas questões anteriores. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária. O espírito sofre por quê?
pelo mal que praticou. Sofre por acaso? Existe vítima? Existe injustiçado? Faz tempo que eu não falo essa frase, né? Eu vou falar de novo. No universo de nosso Pai não existem vítimas e não existem injustiçados. Porque se tiver um injustiçado no mundo, então Deus já não é mais soberanamente justo. Ele deixou acontecer uma injustiça. Tudo é correlação de espíritos. A gente vem se arrastando junto, pessoal, há milhões de anos. Acho que talvez nós já fomos pedra de areia junto. Porque do átomo ao arcanjo. O que quer dizer isso? O que quer dizer do átomo ao arcanjo? Desde a nossa concepção, fomos seres sem inteligência, adquirimos inteligência, estamos num degrau de evolução até chegar ao Cristo planetário. E depois do Cristo planetário, tem o Cristo galáctico. E depois do Cristo galáctico, tem o Cristo. Qual é o último degrau da evolução do espírito? Não existe. Ih. Silêncio, vocês ainda estão tentando entender, né? Aí eu chegando até Jesus, tá bom. Chegando ali já tá bom, né? Zé? Olha, karma, vamos lá de novo. Ele sofre por todo o bem que houvera podido fazer e não. Lembra que a gente falou aqui, a prova maior é a da riqueza? O espírito sofre por todo o mal que praticou, voluntariamente, por todo o bem que podia ter feito e não fez, calma que vai ficar pior. E por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Complicou? Ou seja, pessoal, ou se é do time do bem, e você abraça a camisa do bem, e você corre os 90 minutos de jogo, ou então você é do time do mal. Ponto. Não tem meio termo, né? E não reclame de sofrer expiações e provas. Entendeu? Não tem mais ou menos. Viu uma pessoa para ser socorrida e falou assim, eu não sei nada de socorrer, eu não vou socorrer ninguém não. Na sua consciência pode achar que você fez uma coisa certa. A hora que você desencarnar e chegar lá, você vai falar, e calma que, vamos lá. Para o espírito errante, já não há véus. O que é espírito errante? É o que já está na erraticidade. Para nós, espíritos, erraticidade é o plano espiritual. Gente, que se subdivide em muitas escalas de vibração. Muitas escalas. Quando ele fala de errante, já não é mais o espírito que se encontra na região umbralina. Esse espírito ainda está em perturbação. Ele está sendo adaptado ao retorno à vida errática, à vida de espírito. Deu para entender? Então, para ele, já não tem véu. O que quer dizer? Ô Zé, sabe aquele negocinho escondidinho lá? Ele fala assim, eu sei que eu fiz isso daí. E isso, pessoal, explode na cabeça dele a cada segundo. É o que nós dizemos, que o espírito que está em sofrimento por um ato muito errado de sua parte, ele entra num loop. Ele entra num monoideísmo. Ele só consegue ver aquela coisa errada que ele fez, ele só consegue ver o mal que ele praticou, ele fica naquilo ali. E aí ele
sofre. Pô, Paulão, mas que maldade. E não tem ninguém para ajudar ele? Um monte de bons espíritos em volta. Mas o que ele faz? Não. Vê se vocês conhecem alguém encarnado assim. Ah, eu conheço. Não, mas vem cá, vamos conversar. Eu não quero conversa, não, porque eu faço mesmo. Não, mas ó, cara, você está fazendo, não vai ser bom para você. Não quero saber, porque eu faço o que eu quero. O que é isso, pessoal? Agora imagine essa pessoa desencarnada. Estão entendendo? Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Quando nós desencarnarmos, ninguém aqui vai ganhar asinha, uma harpa e uma nuvem. Nós somos o que nós somos hoje. Com todas as manias que você tem hoje, com todas as bondades, com todas as maldades, é isso que nós somos. Talvez, na erraticidade, tenhamos um pouco, nos seja concedido o direito de termos um pouco mais de lembranças de vidas anteriores. E não muitas. Porque se a gente realmente lembrar de tudo que a gente fez para trás, pode nos atrapalhar. Tudo bem? Ele se acha, né, esse espírito errante, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então ele sabe onde é que ele está errando. Ele vê os erros que ele praticou. Ele vê as pessoas que ele ofendeu. Ele vê os erros que cometeu. Ele quem? Nós todos, pessoal. E o que precisa evoluir muito para você conseguir olhar para trás e ficar em paz com as coisas que você errou? Você precisa se aperfeiçoar, né? E se perdoar, isso que eu quero. Ele responde isso daqui para frente. Ele fala assim, mas então, não vai dar tempo de ver hoje. Vou adiantar porque é a sua pergunta. Mas o Kardec fez a mesma pergunta que você. Fala, tá, mas então, esse peso todo aí não atrapalha a felicidade desse espírito? Ele fala, não, porque na verdade, quando ele descortina o véu, ele entende o que ele errou e ele corrige aquilo, acabou, é só alegria. Errei, mas já consertei. E o arrependimento? Existe? Pode Tem que ter. O arrependimento é o primeiro passo para a correção dos nossos erros. Porque o que é o arrependimento, pessoal? É o entender que você errou. Se você não entendeu que você errou ainda, você vai continuar errando. O negócio é o seguinte, o negócio é sair para noite dando porrada nos caras porque eu sou lutador de não sei o quê. Tem gente que pensa assim. E vai, se machuca os outros e não se arrepende. Vai continuar nesse erro. Até quando? Até a hora que a expiação bater na sua porta. Porque ou aprende no amor, ou aprende na dor. Tá? Para a gente corrigir um erro, quais são as 3 fases? Primeiro, arrependimento. Primeiro você precisa, gente, entender que o que você fez estava errado. Não, eu mandei o Carlão para aquele lugar, mas eu estava certo. Não, eu estava certo. Mas o Carlão estava magoado, eu estava certo. Você vai corrigir esse erro? Primeiro, arrependimento. Putz, cara, estava nervoso, também não devia ter falado o que eu falei pro Carlão. Ô Carlão, desculpa aí. Bom, primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. A consequência do que você fez de errado. Expiação é igual a consequência. Então aí você vai lá ver o Carlão triste, bravo, né? Expiação. E o último degrau? Reparação do mal feito. Ô, Carlão, para comigo, velho. Desculpa, nossa, como eu fui arrogante. Não, Paulo, não, vem cá, dá um abraço.
até soltar um sorriso. Reparou. Ofendeu ele na frente de todo mundo? Repara na frente de todo mundo. Aí a reparação fica completa. Para dar um exemplinho que todos nós fazemos no dia a dia. Ah, Paulo, mas é uma briguinha. Ele vê lá na frente, você vai lembrar dessa briguinha, pessoal. Tudo bem? Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Ele vê como foi bobagem, como foi o orgulho, como foi a vaidade. Uma briga que não levou a nada. Só para satisfazer o ego de um, o ego de outro, o orgulho de um, o orgulho de outro, a vaidade de um e a vaidade de outro. Tudo bem? Vai dar tempo. Ele não tem mais ilusões. Ele vê as coisas na sua realidade. Quem que nós estamos falando? De quem que nós estamos falando? Do espírito na erraticidade. Nós, o dia que desencarnar, cada um de nós, que somos ainda imperfeitos, vão ter um monte de erro, um monte de coisa, mas, pessoal, mais grave ou menos grave. E olhando lá para trás, o que a doutrina nos ensina? Também temos culpa de acordo com a nossa capacidade de evolução. Erramos com muita vontade de errar ou erramos acidentalmente. E tudo isso é pesado porque Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Não existe erro ou falha que não seja perdoado pelo Pai. Tudo bem? Tudo. Só que as 3 fases também é lei do Pai. Errou muito feio, errei muito feio. Tá perdoado? Tá perdoado, mas vai ter a expiação. Porque senão não teria justiça. Essa consequência que preocupa, né? Então, essa consequência que deveria ser um freio de mão para a gente. Mas tem muita gente que, como não tem fé em nada, como a gente já disse aqui, são materialistas, vivem pro dia a dia. Dá nada não. Eu sou vida louca. Pessoal, tudo, absolutamente tudo o que falamos, vivemos, pensamos, nos ambientes onde estamos, fica gravado no nosso espírito. E ao desencarnar, teremos a lembrança fiel de tudo. Ah, se a gente ensinasse isso nos maternais. Sem falar qual é a religião certa ou errada. Acredita no profeta que você quiser, mas saiba que tudo, absolutamente tudo que você está fazendo, como diz o Emmanuel, eu acho lindo isso, tudo que fazemos ecoa na eternidade. Não é para a gente pensar bem no que vai fazer? Tudo bem? Não vou começar a próxima questão, que não vai dar tempo. Tem 5 minutinhos aí para fazer pergunta, gente. Do que vocês quiserem. Fala, Ângela. Opa. O espírito que é errante, você falou que tem vários planos, né? E esses planos são divididos por energia. Por vibração, isso. Vibração de cada um. E esses socorristas que tem, eles são mais evoluídos ou são iguais os espíritos que estão nesse plano? Eu quero dividir os planos, né? Então vamos lá. Nós temos a lei da sintonia, ok? Nenhum espírito é igual ao outro, mas existem os níveis de vibração, os níveis de evolução, ok? As diferenças de hierarquia, de ser melhor ou pior entre os espíritos, é praticamente uma escala infinita. Mas existe o quê? Por que nós estamos tudo aqui juntos? Porque nós somos todos mais ou menos da mesma sintonia. Estamos aprendendo, nós somos todos da 8ª série. Tudo bem?
Uns mais inteligentes, era para estar no primeiro colegial, nós sou do tempo do primeiro colegial, desculpa. Né? Mas estamos todos na mesma faixa vibratória. Para intervir aqui, os professores têm que estar têm que ser formados. Né? Então, os espíritos que vêm auxiliar-nos na nossa casa, quais são? Os que dirigem essa casa são espíritos de elevação. E digo mais aos trabalhadores, os espíritos de elevação não se manifestam diretamente nessa casa, que são de muita elevação. Aí temos um grupo grande de bons espíritos que coordenam e trabalham, para dar exemplo dessa casa, que trabalham e coordenam nessa casa. Temos irmãos que estão aprendendo a ajudar. E todo mundo aqui sai ganhando de um jeito ou de outro. Está todo mundo em evolução. Foi essa a sua pergunta? Deu para? Deu. É isso aí? O professor para ser formado para dar aula, né? Tudo bem? Pergunte. Fala, Danilão. E os convidados? Que os convidados? Os espíritos convidados, eles também estão para evoluir aqui, aprender? Oh, com certeza. Na nossa escola, vamos dar essa, né? Então, na nossa casa aqui, alguns espíritos que estão nessa região de imperfeição, estão ainda na perturbação, estão entendendo que desencarnaram, mas ainda não querem acreditar no que é o que não é, são convidados para vir aqui assistir. Tá, ok, aí Estão aqui assistindo essa palestra, tá? Assistidos, né, assessorados por bons espíritos. Falou, tá entendendo? Lembra que a gente falou isso ontem para você? Então, amanhã você vai voltar aqui que você vai ver o trabalho de atendimento lá na cabine. Ah, é. E quer ficar? Fica. Não quer? Você quer retornar lá onde você estava? Pode retornar. Dificilmente algum retorno, mas é assim que funciona. Tá? Beleza? Que mais, gente? Em 5 minutinhos, pode fazer qualquer pergunta de espiritismo. Qualquer uma. Eu acho que independente do grau de evolução, aquele que busca progresso vai encontrar. Batei e abrir-se-vos-á. E se eu não bater? Não vai abrir nada. Eu vou ficar na frente da porta. Vai ficar do lado da fonte. Eu vou ficar aonde, pessoal? O que eu já falei para vocês? O que é isso aqui? Eu vou ficar onde? No umbral. Mas eu não bato na porta. Então eu fico no umbral. O que é umbral? É isso aqui, ó. Eu não estou nem lá dentro e nem estou aqui encarnado. Estão entendendo o que é a expressão? Porque nós, católicos de origem, quando o André Luiz, pela primeira vez, falou dessa região umbralina, nós, com a formação católica, já socamos o quê? Inferno. Não existe inferno. Paulo não fala isso, que o demônio vai... Não existe inferno. Tudo é criado por Deus. Aí Deus parou e falou assim, agora, gente, vou criar aqui um inferno, vou botar uns capetas espetando a bunda de todo mundo, tacando fogo. Vocês acham que é isso? Todos nós aqui, que eu falei que vamos desencarnar um dia, vamos passar por essa porta e vamos lá para a erraticidade. Olha que luz bonita lá. Aí desse grupo aqui, hoje nós estamos, que 60? 15 resolve parar na porta e fala assim, não, esse negócio está errado. Não vai caber todo mundo na sala. Eu não gosto de luz vermelha. E a gente fica onde? No umbral. E a gente monta o que aqui no umbral? Um acampamento. O espírito não cria com o pensamento? O que os 15 começam a fazer aqui? A gente começa a criar uma região umbralina.
Uma mesinha ali, bota um sofá aqui, põe uns negócios lá. Olha como é que é. Paulão, você está louco? Não, não estou louco. É exatamente assim. Se vocês forem ver a obra de André Luiz, tem uma passagem muito interessante, onde André Luiz vai até uma casa como essa daqui, sua correspondência no plano espiritual, né? Essa casa ela tem o seu lado material e ela tem a sua correspondência no plano espiritual. E ele fala que essa casa é como se fosse uma cidade flutuante, aonde? Muito próximo da região do umbral. É muito interessante. Vão ler, gente. Vão ler André Luiz. Não é romance. Não é história criada. São relatórios, relatos do mundo espiritual. Bom, mas aí André Luiz comenta, pasmem, os líderes desta colônia, falei, então, né, nós estamos aqui, estamos mudando de lugar, por quê? Porque vem a grande queima. Oi? Eles iam retirar a casa daquela posição magnética, porque energias superiores iriam vir e energeticamente limpar todo aquele miasma, toda aquela energia densa que esses espíritos criaram nessa região umbralina. Eles iam limpar essa região. Tem muita coisa na doutrina. Muita coisa. Vão ler um pouquinho, exercita a mente, faz a gente pensar. Vem aqui para casa e fala, Paulo, vê uma loucura escrita lá. E quando vocês vão ver, está tudo dentro da doutrina. Tudo bem? É pergunta, Wagner? Não, né? Então tá bom. Mais nada, pessoal. Então, gente, passamos 1 minuto. Muito obrigado a todos. Que nós fiquemos todos na luz do Cristo.